Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? E a proposta dessa semana é justamente a ideia dos estudos intensivos. O que seriam estudos intensivos? É justamente essa etapa de uma recuperação ou de uma análise do que a gente já veio aprendendo aí ao longo desse terceiro, né, bimestre. E aí eu trouxe, né, para esta aula de hoje o seguinte assunto, né? As bases teóricas, né, para duas visões e mentalidades, né, em relação à cultura, ou mesmo tentando definir e explicar sobre essa ideia de uma cultura superior e inferior. E aí a gente vai perceber que essas teorias, né, vão ser as bases do que a gente vai chamar do conflito em relação ao racismo, ou mesmo dessa visão, né, de uma raça superior à outra, tá ok? Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. E as duas teorias são o arianismo, né, de um lado ali, e do outro o darwinismo social, ok? Então vamos lá dar continuidade aí a essa nossa aula desta semana. Então a primeira teoria, né, essa que eu estou falando que é do arianismo, ela vem ali do filósofo francês Joseph Gobineau, né? Ele então vai propor a partir dos seus estudos a ideia da superioridade da raça, né, branca sobre as demais. E à medida que ele vai defendendo essa ideia, a gente vai ver qual que é a base dele, né? Ele parte a partir de que compreensão para defender isso. Então ele vai tentar representar assim a raça do povo mais civilizado, né? Dentro dos seus estudos, ele vai dizer que tem um povo que é mais civilizado que o outro. E foi sustentando e sustentado essa visão que ele vai, de certa forma, defender aí, né? O destino das civilizações é então determinado pela composição racional. Os brancos, em específico, as sociedades arianas, então, vão florescer desde que ficassem livres dos pretos e amarelos. Então a gente vai ver que é uma teoria muito polêmica, né? Por isso que com o tempo a gente vai desconstruindo essa teoria ou essa visão. Mas é a partir desses estudiosos, né, desse período que vai surgir aí as bases do que hoje a gente tem como o racismo, né? Logo, continuando aí o pensamento do autor, quanto maior ou mais o caráter racial de uma civilização se dilui, né, através da miscigenação, mais provavelmente se torna que ela perca sua vitalidade, ou seja, o seu, vamos dizer assim, o seu valor, segundo a visão do autor. E assim, consequentemente, se encontra em meio, né, à corrupção e à imoralidade. Então, aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quanto mais uma raça passa por misturas de etnias, de outros povos, a pessoa vai perdendo, vai se diluindo o caráter, né, a própria ideia da honestidade e daquilo que é bom. Então, dentro dessa teoria do francês aí, Joseph Gobineau, quanto mais povos se misturam, mais se perde a raça. Isso dentro da visão dele, né? E aí ele continua. Além disso, ele vai colocar em pauta o conceito de inteligência, né? Alegando que essa capacidade estava diretamente relacionada à raça do indivíduo e que é, né, impossível chamar de civilizados povos como os taitianos nativos, por exemplo. Para sustentar suas defesas, Gobineau recorreu ao estudo da sociologia, da história, da antropologia e da arqueologia, apontado que os diferentes graus de evolução cultural, né, estariam associados a esse fator racial, ou seja, os povos de origem negra, parda e amarela estavam destinados a viver em diferentes estágios civilizatórios, né? Pois naturalmente eles eram raças inferiores, segundo esse estudioso, sendo incapazes de evoluir até a alta sociedade branca, na visão dele, como vista na Europa e na América do Norte. Essas diferenças biológicas, né, influenciaram o comportamento, a moralidade, segundo o autor, a inteligência e o próprio desenvolvimento social e cultural dos povos. Seguindo essa opinião, Gobineau também defendia que as grandes civilizações entraram em colapso porque teriam se misturado a raças inferiores, né? Tal pensamento foi reaproveitado por quem? Pelos nazistas, né?
como forma de justificar a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, né? E a política antissemita defendida por Adolf Hitler, no que resultou, né, no hediondo Holocausto dos judeus, né? Então aí a gente percebe que essa teoria ela é muito questionável, né? E ela parte de uma visão, vamos dizer assim, parcial da sociedade, né? Dizendo que existe uma diferenciação de raça e uma superioridade de uma raça em relação à outra, e ainda diz que a branca a que é a melhor, ou a mais inteligente, ou a que deve se manter, vamos dizer assim, numa hegemonia, ou seja, não se misturar com as outras para não perder a qualidade, a vitalidade, a inteligência e tudo mais. Então é uma teoria muito questionável, né, que passa a ser desconstruída aí com a própria modernidade e pós-modernidade, quando vão começar a questionar isso, né? Quando a gente estuda o ser humano está muito mais além do que mera raça, né? Nós somos muito mais que isso. Então essa visão mais parcial, né, e teórica, acentuando essa ideia de raça, foi incorporada pelo próprio nazismo, e aí a gente viu o que isso foi capaz de produzir, né? De certa forma, hediondo holocausto dos judeus, né? A gente percebe que centenas, né, milhares de pessoas foram mortas, né, dentro de uma ideologia de uma supremacia de uma raça branca sobre todas as outras raças amarelas, pardas ou negras, né? Então aí a gente vê que é uma teoria que de fato acaba, né, dando argumento para comportamentos e mentalidades racistas, né, e que promove a violência e, sobretudo, mortes, né? Aí vem outra teoria, que é a que eu não trabalhei ainda, mas a gente vai trabalhar também hoje, a teoria do darwinismo social. O darwinismo por quê? Porque vem de Charles Darwin, né, que cunhou aquela frase, ou aquele livro, né, que foi a obra dos seus estudos sobre a seleção natural, né? A evolução das espécies, onde Darwin vai dizer que algumas espécies vão sobreviver mais porque elas são capazes de se adaptar melhor às diferentes circunstâncias da natureza, né? E aí vão pegar essa teoria de Darwin e jogar dentro do darwinismo social, dizer que algumas classes são superiores e são capazes de sobreviver e outras são mais fracas, né? Também vão gerar aí um certo distorcimento, né? E dizer aí que quem que seria então essa raça superior, né? Os europeus, né? Os brancos, né? Aqueles que tinham a capacidade de melhor cultura, segundo essa visão, né? Ou serem mais letrados, né? Terem mais conhecimentos, é onde vai muitas das vezes justificar talvez em determinado momento a colonização de outros povos, quer sejam os indígenas, né? Os negros, sempre com essa roupagem de que há uma classe superior, né? E que por ter mais conhecimento, mais inteligência, teria que trazer todo esse conhecimento para aqueles que são tidos como primitivos, né? Mais arcaicos, e na verdade não, né? Se a gente for pensar mais a fundo, cada civilização tem a sua cultura, e não cabe a nós definir quem é melhor ou pior, né? Ou se existe uma classe superior ou inferior. A gente sabe que existem seres humanos, né? E suas diferenças que se dão através da cultura. Mas a gente vai ver que o darwinismo social até hoje ocorre, né? Essa ideia de que o americano ou o europeu é mais, né, superior aí e que é uma classe mais elevada em relação às outras. A gente sabe que não, gente. Isso é só uma forma ideológica, né, teórica de às vezes tratar de forma a desmerecer aí a cultura que é diferente de nós e que tem também sua inteligência, tem também seu conhecimento, só não é igual ao nosso, né, ou à nossa cultura. Então, alunos, é dentro dessas duas teorias que a gente vai trabalhar essa semana, lembrando que estamos na semana dos estudos intensivos, ou seja, nessa semana que a gente está encerrando o terceiro bimestre. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.